Palavra da vida. Um espaço de arrependimento, louvor e adoração. Este é o programa Preparai o Caminho, do Ministério Arrependimento e Sanidade. Shalom, amados ouvintes, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Preparai o Caminho, o Messias está vindo. Shalom Moçambique, Shalom Maputo. Prepare seu coração para escutar a palavra de Deus nesta manhã e edificar-te, preparando para a vinda de Jesus Cristo. Estamos a falar essa semana da apostasia, este vírus perigoso que tem vindo a levar a igreja para o inferno e a igreja nem tem consciência disso. Para continuarmos a falar deste tema, temos aqui nos nossos estúdios o pastor Ricardo Mavi, a pastora Olga Mavi e o servo Ernesto Quenhé. Passo a palavra ao pastor Ricardo Mavi. Shalom, pastor, como está? Shalom, serva Esther. Shalom, amigos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, neste dia de hoje, para falarmos da igreja, para acordarmos a igreja que na verdade está morta, a igreja que precisa de um antibiótico para acordar. E estamos aqui e continuamos a falar mesmo da apostasia, este vírus mortal que atingiu a igreja e desviou a igreja dos objetivos pelos quais ela existe. Então estamos aqui mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus com o caro ouvinte. Então prepara a sua Bíblia, prepara a sua caneta e fique desse lado ouvir a palavra de Deus. Você é que é a igreja de Cristo, então nós estamos preocupados mesmo com a igreja de Cristo. Shalom, caros ouvintes. Shalom, pastora Olga. Shalom, serva Esther. E mais uma vez, bom dia aos ouvintes lá em casa. E agradecer mais uma vez a oportunidade que o Senhor nos dá de virmos partilhar a mensagem do Senhor nesses últimos dias. De facto, é só ficar atento. Amém. Shalom, servo Ernesto Quenhé. Shalom, sintam-se cumprimentados neste momento. Agradeço esta oportunidade de querer compartilhar com o ouvinte a palavra do Senhor. Amém. Amém. E antes de iniciarmos o nosso programa, passamos a palavra ao pastor com uma breve oração. Obrigado, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Cristo Jesus, pela oportunidade que nos tem dado de estarmos a te servir esta manhã. Oramos, Pai, no nome de Cristo Jesus, pelo Moçambique, pelo povo de Deus que está escutando este programa neste momento. Pedimos, ó Deus, que o seu Espírito Santo seja derramado na vida de cada pessoa, Pai. Lhe dê entendimento e sabedoria para que esta palavra lhe transforme, lhe cure, lhe ressuscite, Pai. Oramos pela igreja, sua igreja, Pai, que está sendo desviada pelo inimigo. E esta manhã, Pai, pedimos que a espada da palavra penetre bem fundo, Pai, e ressuscite essa igreja. Sirva como uma injeção, como um antibiótico, Pai. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vamos continuando aqui com o programa, falando exatamente da apostasia. Semana passada vimos o que é apostasia. Falamos mais ou menos como é que a apostasia se manifesta. Mas para começarmos, pastor, eu gostaria de saber como é que opera a apostasia em Moçambique. Amém, serva Esther. Na verdade, na semana passada nós falamos de o que é apostasia. Que a apostasia é rebelar-se contra a autoridade estabelecida, que é revoltar-se contra Deus, é revoltar-se contra a autoridade de Jesus Cristo, que é abandonar a fé em Cristo Jesus. Falamos que é abandonar a doutrina de Cristo. Então, a igreja caiu nessa situação de total abandono. E nós, na semana passada, havíamos visto também que a apostasia começa exatamente no céu, quando Satanás organiza os anjos e estes se desviam. Organiza os anjos e estes se revoltam. Segundo no Apocalipse 12, 7 a 9, nós vimos que houve uma guerra nos céus.
e Satanás e os outros anjos não foram atirados para a terra, não acharam espaço, novo espaço para a apostasia no céu. E então a apostasia alastra-se. Falamos de como a apostasia entra no jardim de Éden, quando a serpente engana a Eva e esta ouve os ensinamentos do diabo e come a fruta que havia sido dito para não comer. Isto é apostasia. A apostasia, na verdade, tem como seu prato forte o agradar a carne. É isso que tornou os pastores carnais, é isso que tornou os pastores desviados, estão mais preocupados com comer, estão mais preocupados com aspectos que têm nada a ver com a carne. Na verdade, os pastores esqueceram-se do seu trabalho, esqueceram-se de ensinar a palavra de Deus, estão mais preocupados em ganhar dinheiro, em fazer negócios da igreja, estão mais preocupados em se enriquecer. E não estamos olhando a igreja neste momento, que está totalmente desviada e caída. Não estamos a ver que, como tudo se vende na igreja, vende-se água, vende-se pano, vende-se tudo, vende-se azeite, vende-se rosa. Então a igreja também começa a vender os seus próprios corpos. Você vê, as mulheres já estão nuas, você vê, eles vendem seios, vendem pernas, vendem tudo. A igreja ficou um lugar de pecado, porque a apostasia tem como objetivo tornar a igreja um lugar pecaminoso. E Jesus Cristo está chorando por isso. Jesus Cristo, que ele veio e morreu pela igreja, ele começa a ver que a igreja pela qual morreu já não existe. Ele olha para as suas feridas e ele diz, na verdade eu morri, mas onde está a igreja pela qual eu morri? Esta não existe, esta foi desviada. A igreja foi desviada pela apostasia. A igreja está apostatada, está desviada, está longe de Deus. A igreja não está andando segundo os caminhos de Deus. Este é um problema muito sério na igreja aqui em Moçambique. A igreja está totalmente morta. Precisa de uma ressurreição. Precisa de um outro evangelho, que é um evangelho que Jesus Cristo, aliás, pregou, porque eles agora estão desviados, estão num outro evangelho. E a palavra de Deus disse para que não aceitasse um outro evangelho, mas a igreja aceitou. Como é que opera a apostasia em Moçambique? Uma pergunta muito interessante, porque a apostasia levantou os seus próprios pastores, a apostasia levantou os seus próprios líderes e começaram a implantar as igrejas. Você ouve a eles aí assim, se encontram, começam a falar, não, eu porque sou apóstolo, eu é que implantei a igreja, você como diz que é um profeta, então, como nós queremos aqui um ministério com todos os 5 ministérios, então você há de ficar o meu profeta. Então temos aqui o Ananias, fala muito bem, o Ananias já de ser evangelista, temos aqui um mestre e temos aqui um pastor. Então vamos começar aqui a igreja. Eu sou apóstolo porque eu fundei esta igreja. Então começam ali a adorar ali e subitamente na adoração, Servasteiro, você há de ouvir alguém fala falsas línguas e automaticamente levanta-se outro, começa a dizer, o Senhor disse, o Senhor disse. Então começam a semear na igreja o engano, começam a semear na igreja a apostasia, a mentirem para o povo, a mentirem para a igreja, para as pessoas que querem a palavra de Deus. Mas a apostasia, ela trabalha em forma de quê? De doutrinas que parecem serem verdadeiras, que elas são metidas na igreja. Eles citam as escrituras, assim como Satanás fez com Jesus Cristo no deserto, quando ele começou a citar as escrituras, querendo fazer com que Jesus Cristo caísse. Essa sempre foi a tática do Satanás. Ele cita escrituras. Satanás trabalha na Bíblia porque ele conhece a Bíblia. Claro, ele conhece a Bíblia. Então, ele começa a trazer doutrinas que parecem serem bíblicas e que, se você não for atento, você vai ter que esta é a verdadeira palavra de Deus. Ele traz doutrinas que você pode pensar que, sim, Senhor, isto é que é a verdade. Porque ele vai te dizer, por exemplo, se nós começarmos a ver como é que ele trabalha, o diabo.
Ele vai te dizer, por exemplo, que nós estamos na graça. Nós estamos na graça, irmãos. Não se pode toda hora dar-se falar de pecado para aqui, pecado para ali. Nós estamos na graça. Deus entende como é que isto está a acontecer. Na verdade, nós não é porque nós não podemos pecar ou não vivemos no pecado, mas nós estamos na graça. Então, será pela graça que nós vamos entrar. Mas se nós formos a olhar para as Escrituras, para a palavra de Deus, se formos a ver aqui no livro de Romanos, muito rapidamente, corremos aqui no livro de Romanos, capítulo 6, nós vemos que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, aqui no Romanos 6, versículo 15, 16, ele diz, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedecer, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A palavra de Deus é muito clara. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. De modo nenhum. Quer dizer que a graça não é porta, a graça não é justificação para alguém viver no pecado. A graça, ela veio abrir as portas para que nós possamos ser salvos. Mas eles dizem que nós estamos na graça. Ninguém é salvo pelas obras. É isso que a apostasia ensina. Que ninguém será salvo pelas obras. Na verdade, nós não somos salvos pelas obras. Mas a palavra de Deus é muito bem clara no livro de Tiago, que a fé sem as obras, ela é morta. Quer dizer que a graça, sendo ela graça, significa que nós somos salvos pela graça, mas a nossa salvação terá que ser vista através das obras. Se eu continuo a pecar, se eu continuo a fazer exatamente aquilo que eu disse, aquilo que a palavra de Deus diz para não fazer, e eu achar que estou na graça, isso não quer dizer que eu seja santo, eu não seja salvo. Eu ainda não sou salvo. Porque um salvo é uma pessoa arrependida, uma pessoa que tem horror do pecado. Vejamos, por exemplo, o livro de Gálatas, capítulo 2. O que nos diz? Gálatas, capítulo 2, no versículo 17, diz assim. Essa é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela fala. Diz, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Ora, se eu, que quero ser justificado com Cristo Jesus, sou o bêbado da esquina, sou adúltero, sou fornicador, se eu que quero ser justificado por Cristo Jesus, continuo a fazer o pecado, será que Cristo, ele é ministro do pecado? Porque parece que a igreja põe Cristo nessa situação. A igreja está se prostituindo, a igreja está fazendo o que está errado, a igreja está andando nos seus caminhos. Quer dizer, até um mundano chega a dizer, vale a pena eu que não vou à igreja. Quer dizer, Cristo Jesus parece que ele veio abrir a porta para que o pecado abunde na igreja. Por isso que eles dizem que, não, nós estamos na graça. Quer dizer, parece que a graça veio trazer, portanto, veio trazer uma liberdade para nós pecarmos. E vem trazer uma liberdade para nós vivermos aquilo que não está certo. E você ouve na apostasia, eles citam metade das escrituras, por exemplo, eles vão te citar o Romanos 8, e ele diz, porque não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Eles citam esse versículo assim. Então, você começa a perceber, não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Mas se você for a ler claramente, vamos ler aqui o Romanos 8, diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer que aqui temos a questão de como é que esta pessoa está andando. Não há condenação de fato para aquele que está em Cristo Jesus, mas quem está em Cristo Jesus? É aquele que anda em espírito, que não anda na carne. É aquele que não luta por satisfazer a sua carne, mas luta por viver em espírito. Quer dizer, santifica a sua vida. A apostasia é assim como opera, é assim como vende as pessoas. A apostasia cita
palavra de Deus. E você pode pensar que, sim, senhor, esta é uma palavra real. Sim, senhor, ele vai te dizer que não, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, ninguém vai entrar no céu por ser perfeito. E eles vão te falar essas palavras. Mas se você você pode confrontar toda a doutrina que o diabo traz na igreja. Ele vai te dizer que ninguém é perfeito, ninguém vai entrar por ser perfeito. Então nós não podemos lutar por sermos perfeitos, porque nós seremos perfeitos quando entrarmos no céu. É isso que eles vão te dizer. Nós seremos aperfeiçoados naquele dia. É por isso que o homem tem falhas. É por isso que o homem, comete pecado ou não. Mas a palavra de Deus, Mateus 5, versículo 48, diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É a palavra de Deus que diz: sedem perfeitos, porque Ele é perfeito. Agora, como é que eu digo que eu não preciso ser perfeito? Então, eu posso andar com o cabelo comprado? Eu posso me pintar? Eu não sou perfeito, sou humano. Como é que eu vou dizer que eu não sou perfeito? Posso fornicar, porque a carne é fraca. O espírito quer, mas a carne é fraca. Então, eu posso namorar. Eu posso me amantizar. Isso são problemas da carne. Mas ele está dizendo: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. As pessoas vão dizer, a apostasia diz que ninguém pode ser santo, irmãos. Todos nós pecamos. Ninguém pode ser santo. É preciso santidade, mas quem nos santifica é Jesus Cristo. Nós não vamos ser santificados por aquilo que nós fazemos. Então, essa história de que a pessoa faz aquilo, não é isso que lhe torna santo. O que lhe torna santo é que tenha aceitado Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus, se você for a ler, claramente, 1 de Pedro 5, 15 e 16, ele diz: está escrito que sede santos, porque aquele que vos chamou, ele também é santo. Então, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Quer dizer, a palavra de Deus nos chama para nós sermos santos em toda a nossa maneira de viver, porque aquele que nos chamou, ele é santo. Então, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quer dizer, a santidade é um mandamento. E a apostasia retira. É por isso que você vê a igreja nua. É por isso que você vê a igreja na idolatria. É por isso que você vê pastor divorciou a sua esposa e casou com outra, está vivendo adultério. É por isso que você vê o pastor está roubando, o pastor está deixando a igreja no pecado, porque a igreja está sendo ensinada que nós só vamos entrar simplesmente pela graça, não precisamos fazer esforço. Jesus fez tudo na cruz. Jesus fez tudo na cruz, então nós não precisamos fazer nada. Ninguém ensina a verdade na igreja. É isso, é esta maneira como a apostasia está operando. A apostasia parece ser uma verdade, o que os pastores falam. Parece ser, porque a apostasia opera como uma cobra. Entra sorrateiramente, de uma maneira suave, que você não pode perceber. Se você não estiver bem atento, se você não estar afinado espiritualmente, você vai acabar dizendo que, sim, senhor, este é o homem de Deus, este é eloquente na palavra, porque os pregadores da apostasia, eles têm exemplos que eles inventam, testemunhos que eles inventam, que são testemunhos que parecem ser reais. Ele vai te dizer, outra vez eu preguei num sítio, vocês não imaginam, eu preguei ali, caiu fogo exatamente no telhado, você ouviu o telhado a mexer-se na igreja, o fogo de Deus estava ali. Quer dizer, eles inventam testemunhos e fazem com que a igreja, eles lutam por convencer a igreja. E a pessoa que é fraca espiritualmente acredita nesses testemunhos, acredita nesta mentira, nesta bobagem e acaba entrando na vida. Você ouve quando eles querem cobrarem dinheiro? Ele chega a pregar na igreja, diz que eu estive não sei aonde, num país X, estive em Brasília, sei lá na América, não sei. Eu preguei, irmãos, eu preguei esta palavra da fé. E uma irmã ali assim, logo escreveu um cheque de $5.000. Ele, logo naquele dia, disse: não, o Espírito de Deus está me falar, pastor, eu quero te abençoar. E ele comprou-me ali um carro. O que é que ele está dizendo naquela altura? Ele está dizendo: vocês têm que me darem dinheiro, vocês têm que me darem isto, porque alguém fez. E aquela pessoa, eu quero te dizer, tinha problemas, não estava a dar filhos, não sei o que, mas quando ele me ofertou, Deus disse: não, abençoa esta pessoa aqui. Eu lhe abençoei, aquela pessoa agora tem filhos. Então, praticamente, a pessoa que está ali na igreja, que está à procura de emprego, a pessoa que está ali na igreja, que está à procura de alguma coisa, que está precisando de uma bênção,
claramente há de ouvir aquele exemplo que foi dado de alguém que ofertou, se ele ofertou um carro ao pastor quando pregou acerca da fé, e então ele terá que dar, não tem como. Aquilo é uma manipulação, a apostasia é uma manipulação. E ele criou um mundo de pastores, criou um mundo de... É por isso que eles aprendem filosofia na escola bíblica, por isso que ele aprende essas coisas aqui assim, para lhes treinar e para lhes preparar para trabalhar com a mente da pessoa. Eles trabalham com a sua mente, você se sente obrigado a dar. É por isso que quando a pessoa dá e dá tudo, dá casa, dá carro, fica vazio, mas no fim não consegue apanhar nada. É assim como opera a apostasia. Muito profundo este ensinamento. Amado ouvinte, só recordar que aos sábados o programa vai ao ar das 10 às 11 e aos sábados o programa será feito em português. No domingo o programa vai ao ar das 16 às 17 e será feito em Xangai. Amém. Pastor Olga, como é que a apostasia entrou na igreja? Como a apostasia entrou na igreja? A apostasia entra na igreja, segundo a Bíblia, porque é a Bíblia a nossa balança, como temos dito. Podemos abrir o Apocalipse, capítulo 6. Muito rapidamente, capítulo 6. A partir do versículo 1 mesmo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco e estava assentado sobre ele, tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Então, vemos a abertura dos selos, começa na abertura dos selos. Quando se abre os selos, o primeiro selo que é aberto é solto o cavalo branco, onde está sentado o cavaleiro do cavalo branco. Ele vem com arco, segundo a palavra diz que ele vem com arco e vem para vencer. Quer dizer, ele não é o Cristo, se parece com Cristo, mas não é o Cristo. Então, quando ele chega, quando ele é liberado, quando é aberto esse selo e ele é solto, ele entra na igreja, começa a agir. A sua ação, até aqui em Moçambique eu quero confessar que não foi há muito, muito tempo que começou a se manifestar. Porque quando ele entra, o evangelho traz falsas profecias, é ele que traz os falsos profetas, é ele que traz as falsas línguas, as pessoas começam a falar falsas línguas na igreja, profanar o Espírito Santo na igreja, porque falar falsas línguas é profanar contra o Espírito Santo. Ele falsas línguas e o manifestar de demônios. Quando ele começa a agir no lugar onde ele age, a manifestação de demônios pode-se entrar, o culto pode começar às 9 ou às 10. Aí, mal começou a chorar, começam a manifestar demônios. Vão manifestar demônios se calhar até às 15, às 16. Transpira-se os obreiros, os pastores, aqui trabalhou. Parece ser o manifestar do Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo, porque essas pessoas vão continuar a manifestar. Não há libertação. As pessoas não ficam libertas, manifestam, e aquele manifestar é um entretenimento, como se diz. As pessoas, por causa daquele manifestar, acreditam que há poder. Então, correm, enchem lá, cada vez mais vai se enchendo, mas não se prega a palavra de Deus ali, não se repreende o pecado ali. A pessoa que fala em línguas vive no pecado. Se é uma jovem, porque muitas das vezes nessas igrejas onde esse espírito opera, são jovens, a partir do pastor, os profetas todos são jovens, os obreiros. Então, é uma jovem prostituta, uma jovem que namora, está em fornicação, está em adultério, ou os jovens namoram entre eles, grupo de louvor, mas são pessoas quando chega aquele momento de manifestar, de profetizar, são eles que profetizam, são eles que falam em línguas, mas há pessoas que vivem no pecado. Mas a Bíblia, como o Espírito Santo vai habitar numa pessoa que está em pecado? Então, é como entrou a apostasia, é exatamente o agir da apostasia, porque o Senhor Jesus também falou
falou no livro de Mateus 24, porque foi esse engano que nos foi alertado. O Senhor alertou que isso havia de acontecer. Mateus 24, vou ler aqui no versículo 4, e diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, esse cavaleiro do cavalo branco, ele traz o engano, ele se parece com Cristo, tem arco, mas se nós vermos também o Apocalipse, continuarmos um pouco cá, voltarmos um pouco para o Apocalipse, no capítulo 18, aliás, capítulo 19, aqui no versículo 11, diz: E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir, para perceber? Uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no vestido da sua coroa, e na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A diferença entre eles, porque pode se confundir. Confundiu-se quando o cavaleiro do cavalo branco entrou, trouxe engano e houve se manifestar, até pareceu avivamento. Se eu ouvir as pessoas falarem que estamos num tempo de avivamento, há esse manifestar de demônios, há esse, e em cada canto tem uma igreja onde tem profeta ali, e tudo que se faz é a mesma coisa, não se prega. Se você for a perguntar a alguém que está naquela igreja, lhe perguntar sobre esses tempos, não sabe. Nunca ninguém lhe falou, não sabe que Jesus está voltando. Algumas pessoas sabem que Jesus está voltando, porque até o mundo todo sabe que Jesus está voltando. Mas sobre o arrebatamento, ninguém vai te falar. Arrebatamento, até ficar assustado. O que é isso de arrebatamento? Mas lá chama-se faia. E aí, isso aí eu acho. Mas o próprio Jesus exortou que haveriam esses tempos, e a apostasia, como ele falou, e entra através do engano. Esse cavaleiro traz o engano. Ele entrou trazendo todas essas manifestações que estamos vendo nesses dias. E ninguém acorda. Todos vão lá e se perguntam a pessoa o que vai fazer na igreja. Nem pode te dizer o que vai fazer. Só quando chega o auge dele é aquele manifestar, aquilo. Então, é como entrou a apostasia em Moçambique. Entrou através do cavaleiro branco, e traz arco e vem para vencer. Jesus já não vem para vencer, porque ele já venceu. Diz que ele é o Senhor dos Senhores. Mas este veio para vencer. E está vencendo, como estamos vendo. Conseguiu penetrar a apostasia na igreja e está vencendo. E apanha a igreja, esse ervasteiro já permeável, apanha a igreja, é como quem diz que a igreja estava à espera deste cavaleiro branco. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, porque algumas pessoas já me perguntaram, mas você diz que esse selo, quando foi aberto, o cavalo branco, depois veio, mas por que Deus poderia permitir que isso acontecesse? Mas é porque a igreja estava como quem procurando isto. Se você ler no Romanos capítulo 1, a palavra de Deus diz, a partir do versículo 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Quer dizer, aqui eles já tinham discursos próprios de teologia que eles já iam pregando, e os seus corações eram mesmo insensatos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque eles tornaram-se sábios, doutores da palavra de Deus, doutores de teologia. Então tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, incorruptível em semelhança de imagens de homens corruptíveis e de aves de quadrúpedes de rei. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundice, para deseurar seus próprios
corpos entre si. Quer dizer que eles mesmos se desvaneceram, eles se tornaram loucos. E Deus os entregou aos seus desejos, aos desejos do Senhor. Ok, daí o cavalo branco. Então a igreja abraçou o cavalo. Então, o cavalo branco vem como um castigo para a própria igreja. Vem como que porque o pastor vai à igreja porque não conseguiu emprego, não conseguiu se ingrar na vida. Então ele decide fundar uma igreja. Então começa ali a inventar falsas línguas, começa a se reunir um grupo de jovens ali assim, aquilo que a pastora estava dizendo. O Espírito Santo é santo. Porque a pessoa devia aprender aí. O Espírito Santo, ele é santo. Quando entra numa pessoa que aceita Jesus, por mais que a pessoa seja bêbada, quando o Espírito Santo entra, para de beber automaticamente. Quer dizer que o Espírito Santo, onde chega, santifica. Como é possível um profeta, que se chama profeta, está a namorar na igreja com as meninas? Como é que se diz a profetisa, que se chama profetisa na igreja, está a namorar na igreja, está a roupa curta, está a mostrar o seu corpo? Como é que se diz essas pessoas que são espirituais se eles não conseguem pregar aquilo ali? A santidade na igreja, o arrependimento na igreja. Desculpa, pastor. É só notar que as profecias, em todo lugar onde a apostasia ou este engano está operando, as profecias são as mesmas. Deus quer te abençoar. Fala-se em todo lugar de bênção. E em nenhum momento se repreende. Nunca entrou alguém na igreja, o pastor ou o profeta, dizer: minha irmã, você está em pecado. Larga esse marido. Meu irmão, você está na casa, a tua família, a tua esposa está chorando. E isso aí irrita Deus, você tem por inferno. Nunca se diz. Sempre, a profecia é sempre direcionada para a bênção, para algo positivo. Nunca na repreensão, nunca para dor. Em todo lugar, amigo ouvinte, irmão, mais ouvinte, pode ter a atenção a partir de agora que estou falando disso, para entrar na igreja. Se conhece alguma, ou está em alguma igreja onde está operando esse engano, repara, escuta, esteja atento às profecias do profeta. Nunca vai repreender o pecado. Ele vai falar de bênção, nunca vai te repreender, nunca, ainda que você esteja saindo do adultério de anterior, ele nunca vai chegar no altar e dizer: minha irmã ou meu irmão, saia do pecado, arrependa-se, onde você estava no pecado. Porque é isso que o profeta do Senhor deve fazer. É assim como faziam os profetas no antigamente. Nós víamos Jeremias aí chamar a atenção aos reis, nós víamos Ezequiel, víamos todos os profetas, até os apóstolos do Senhor Jesus. Eles alertavam, eles chamavam a atenção, eles repreendiam o pecado. Mas hoje o profeta do Senhor, o apóstolo do Senhor, não repreende o pecado, só promete e promove bênçãos. Então, é tempo de acordar. E veja só que eles não repreendem o pecado. Todos os profetas repreenderam. Eles falam de bênção. Eles dizem: você semeia. Você semeia. Porque esse semear é o prato forte para você tirar dinheiro. Mas será que Deus aceita toda a oferta que tem na igreja? Porque esta é que é a questão. O fato de eu dar na igreja não quer dizer que a minha oferta é aceita na igreja. Por Deus. Se nós vamos ver o Deuteronômio 23, a partir do versículo 18, ou no versículo 10, não trarás salário da rameira, nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Noutra versão diria: não trarás salário de prostituta. Quer dizer, Deus não aceita dinheiro de nenhuma prostituta, Deus não aceita dinheiro de nenhum prostituto na igreja. Cão refere-se àquele descrente, àquela pessoa que está vivendo o pecado. Deus diz: não traga dinheiro destes na minha casa, não quero a oferta deles. São uma abominação. Então, como é que eu estou adulterando com a mulher de alguém? Como é que eu estou cobiçando as meninas na rua? Eu vou dar a minha oferta para Deus me abençoar. Então, a apostasia é exatamente o engano. O cavalo branco vem e engana, e veio para vencer, que está vencendo, e venceu a igreja. Venceu a igreja, por isso que a igreja está esta brincadeira. Venceu a igreja, por isso que a igreja caiu. A igreja de Moçambique, dá para dizer que não existe a igreja de Moçambique. É por isso que Moçambique está padecendo fome, está padecendo guerras, está padecendo pestes, está padecendo crise. E não há quem chore diante de Deus, para que Deus nos ouça. Porque ele diz no Isaías que não é porque a minha mão está encolhida para eu não abençoar.
Não é porque os meus ouvidos estão entupidos para não ouvir, mas os vossos pecados separam-vos de Deus. A igreja de Moçambique está separada de Deus. É por isso que vai-se na Praça de Paz, vai-se não sei aonde, fazem-se orações ecumênicas que eles fazem, mas Deus não responde porque o pecado separou a igreja de Deus. E a palavra diz que todos somos destituídos da sua glória por causa do pecado. O pecado destitui-nos da glória de Deus. Se a igreja precisa de orar para os coxos levantar, se a igreja precisa orar para as doenças serem vencidas na igreja, o SIDA, a lépra, se a igreja precisa orar e ser ouvida por Deus, só tem uma única saída: arrepender-se, voltar para a santidade, voltar-se para Deus em santidade. É preciso a igreja começar a abrir a vista. Caro ouvinte, você que está vendo a apostasia, que hoje, amanhã você está na igreja, vai ser enganado, hoje está preocupado porque na igreja, Servastir, tem oferta de ativista, tem oferta da célula, tem oferta, sei lá, dos papás, tem oferta das mamães, tem oferta da juventude, tem oferta geral da igreja, tem oferta para a construção. Aqui já acontece 7 ofertas, tudo vai sair no bolso de uma única pessoa. Quer dizer, está a ver o cargo que tem. E tem a oferta para o próprio pastor, porque o pastor, quando prega ali, hoje em dia, esses pastores, eu nem chamo pastores, são simples pessoas. Até quando saem dali, quando está quente, tem que ir à praia. O pastor vai à praia. Aí, o pastor vai à praia, chega, se despe ali, também a esposa do pastor fica despida ali, começa a cobiçar as mulheres ali na praia nuas. Isso é pastor, não é nada. Isso não chama. Então, a igreja tem que tirar dinheiro para o pastor passar o fim de semana. Quer dizer, todas essas ofertas. Mas a pessoa, quando sai dali, fica vazia espiritualmente, porque nem houve tempo de se pregar. Só houve tempo de se cobrar a oferta A, a oferta B, a oferta Z, a oferta C. Quer dizer, você sai dali, todo o vencimento ficou ali. Isso é apostasia, claramente. É por isso que põe a ATM. Porque quando já não tem dinheiro no bolso, tem que correr na ATM e retirar mesmo as suas poupanças para ofertar na igreja. Quer dizer, aquilo é um comércio. Isto é apostasia. A apostasia age assim, o engano do cavaleiro do cavalo branco. Mas eu quero acordar-te, caro ouvinte, você precisa agora voltar-se para Jesus, buscar a verdade, porque sem santidade você não verá Deus. Você vai estar entretido nessas coisas, o diabo vai te entreter nessas coisas, o falso profeta vai te entreter. No fim, você vai para o inferno porque você nem se preparou, você nem sabe o que é arrebatamento, o arrebatamento vai acontecer. É tempo de você se preparar para poder entrar. Glória a Deus, ensinamentos aqui muito profundos que vamos apanhando, vamos aprendendo aqui neste programa. Então, realmente, eu começo a perceber quando dizem que tem que sentir dor na oferta, porque realmente acaba doendo no bolso, o estômago também começa a roncar, a família acaba passando fome em casa, porque tudo, mas tudo fica na igreja. Comece a preparar-te, aqui como disse o pastor Ricardo, para a vinda de Jesus. Prepare-te em santidade, participe no culto este domingo às 9 horas no altar de Laulane, mesmo na antiga discoteca, em frente ao posto da Polícia Municipal, no Mercado Laulane. Também pode participar, se estiver no bairro de Congolote, no 1º de maio, no Liquaquanini. Pode entrar em contato no altar de Laulane com o pastor Ricardo pelo número 84 73 84 300. Este é o contato do pastor Ricardo no altar de Laulane, antiga discoteca, em frente ao posto da Polícia Municipal. No 1º de maio, no bairro de Congolote, no Liquaquanini, pode entrar em contato com o pastor José Massi pelo contato 8402 31 623. No que está em São Damásio, no bairro de Chicadioanim, pode entrar em contato com a irmã Adelina, a serva Adelina encontra-se naquele lugar, pelo número 84 64 50 56. Se está no bairro de Intaca, no mercado no Congolote, para quem vai a Intaca, na rua do Pigi, pode entrar em contato com a serva Esther pelo número 84 21 64 85. Edifica a sua fé e realmente pare de ofertar até sentir o coração a balançar
porque está caminhando na apostasia e a apostasia é pecado da rebelião. Estamos aqui a falar da apostasia, pastor, irmão, servo quem é? Falamos aqui da apostasia e explicou-se claramente como é que a apostasia entra na igreja. Mas a questão que fica é, existe a chance de uma pessoa ser arrebatada estando numa igreja da apostasia? Sim, serve quem é? A chance de estar na apostasia não existe. A pessoa está na apostasia não pode ser arrebatada. Não pode ser arrebatada estando na apostasia, porque sua palavra, ela diz apostasia. Apostatar-se é negar-se praticamente da palavra de Deus. Se quer ver o arrebatamento, se quer ser arrebatado, precisa de procurar uma igreja que prega o arrependimento e santidade, mude da sua vida, santifique-se e siga, viva os mandamentos do Senhor. Assim dizia o pastor Ricardo, falou da fé, aquilo que tem usado muito na apostasia, semeia. Eu estava a ver aqui o Apocalipse 5, 14, quando fala da sétima carta da igreja de Laodiceia. Portanto, eu vejo esta igreja atual, vejo uma simbiose com esta igreja que está aqui no Apocalipse 5, 14, 3. Então, essa igreja não é arrebatada, é uma igreja que se diz poderosa, tem poderes, é grande, mas ela é pobre. Portanto, não há condições de você estar na apostasia, não é? Ver o arrebatamento. É preciso que entre numa igreja que prega o arrependimento, uma igreja que prega a santidade, e você precisa de mudar a sua vida. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o descrente? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Vós sois o templo do Espírito vivente, de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, que apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Portanto, se a igreja está na apostasia, você está numa igreja da apostasia, ele pergunta as escrituras, ele pergunta, Paulo diz, que sociedade há entre o crente e o descrente? Que comunhão há entre o templo de Deus e o templo de Belial? Então, se está na apostasia, quer dizer, tudo aquilo que se faz lá, você está fazendo. Então, ainda que diga, não, eu sou santo, estou ouvindo as escrituras, estou ouvindo a palavra, então eu vou mudar, vou me santificar, eu vou mudar, já não vou vestir roupa curta, não vou. Mas você está lá, está junto com eles, está concordando com eles, porque diz que concordância há. Então você concorda com eles em tudo aquilo que eles fazem. Se eles adoram, naquele momento em que eles dizem faia, você diz amém, está concordando com eles. A Bíblia diz que concordância há. Se eles ofertam, você também oferta e contribui, está lhes apoiando com as suas ofertas. E a Bíblia diz, não toqueis nada imundo, porque se tudo aquilo que eles estão fazendo é imundície, você também está na imundície. Você também está na imundície. A Bíblia diz que os imundos não entraram nos céus. Então não há como entrar no arrebatamento enquanto está na apostasia. Ele diz, saí do meio deles. Saí do meio deles e eu vos receberei. Quer dizer, saia do meio deles e o próprio Senhor irá te receber. Você será filha e filho dele, e ele estará no seu meio, e ele vai te conduzir. Assim será arrebatado. O Espírito Santo vai te conduzir. Quer dizer, aqui ouve claramente que a separação é chave. Você não pode estar ali na apostasia e dizer, eu amo a minha igreja porque meu avô foi dessa igreja, meu bisavô foi dessa igreja, até o meu gato é desta igreja. Que tudo é desta igreja, você pensar que será salvo. Não, porque ele quando vem, ele vem levar a igreja. Não vem levar algumas pessoas soltas, dispersas por aí. Ele vem levar a sua igreja. Enquanto você
se subscreveu na igreja da apostasia, você claramente você está na apostasia. Você, quando nós lemos o Mateus 25, ele mostra isso aí, a partir do versículo 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio um expulso, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar. Então, você vê claramente, durante todo o tempo, este grupo esteve unido. Saíram juntos, se separaram juntos das outras virgens, e foram à espera do noivo. Todas viram a demora do noivo, todas toscanejaram e todas adormeceram. Era um grupo. Conversavam juntos, faziam tudo juntos, adormeceram juntos. Mas quando a voz da meia-noite soa, todas elas acordam, todas elas ouvem a voz. Mas quando chega esta hora, as outras veem que tem azeite, as outras que não têm azeite. Quando chega esta hora, aquelas pedem azeite. Então você ouve: vão comprar. Nós não podemos dar o nosso azeite. Não precisamos. Bom, então há uma separação. É claro que a igreja pode ter sido o teu avô a fundar, caro ouvinte. É verdade que a igreja você até pode gostar do pastor, o pastor é teu amigo. Mas a voz da meia-noite agora diz que o Messias está a vir. E se você tem azeite, não há como conviver com aquele que não tem azeite. Não tem como, você tem que se separar. É por isso que a palavra diz: sair do meio deles, separai-vos. Eu vos receberei. A condição de ser recebido por Deus, de ser arrebatado nesta hora, é você se separar, estar no grupo. O grupo das que estavam com azeite estavam sozinhas. O grupo daqueles que andavam a deambular a compra do azeite estavam separados. E não há como você estar acompanhado, porque aqui você não ouve a palavra de Deus. Saiu e foi acompanhar aqueles que não têm azeite para lhes já mostrar onde está o azeite. Não, idem comprar. Aquelas saíram sozinhas e estas também ficaram sozinhas. Você agora terá que se separar e fazer parte daqueles que têm azeite se quer entrar. Não há como ser basteiro. Porque quando você está ali, você acaba consentindo com aquilo que eles fazem. Consentindo. E Romanos 1 diz aqui 32: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as que as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quer dizer, você está ali, você sabe que isto aqui, segundo a justiça de Deus, as pessoas que o fazem são dignas de morte. Mas você está ali também consente com eles. Quando o pastor está a mentir para as ovelhas, conta aqueles falsos testemunhos, você diz amém. Quando chega a hora da oferta, você lança a sua oferta ali. Quando tem que, quer dizer, o seu contributo, a sua presença naquele lugar já é um contributo. O pastor diz que a minha igreja está a crescer, está a contar consigo. Quando eles cantam, você está a cantar ali. Depois diz que eu sou santo. Não, eu não posso sair daqui porque eu já mudei de igrejas várias vezes. Também fica aí, vai morrer. Mas se você é sábio a esta hora, é tempo de se preparar, é tempo de buscar a verdade, é tempo de dizer: basta da mentira. Já me mentiram muito, eu estou a ver que isto não é verdade, porque eu estou a ver na minha igreja, até vende-se sumo durante a pregação do pastor. Tem lanchonete, eu tenho que comprar sumo, tomar sumo. Na igreja, escutar a pregação. Tem ATM, se eu quero levantar dinheiro da oferta, eu vou, faço transferência dentro da igreja. Então você começa a ver que isto é apostasia, isto é a palavra de Deus, isso não é verdade. Então saia, procura a verdade, porque você vai morrer e a vida é sua. E quando chegar aquele dia, aqueles que falharam o arrebatamento serão certamente que vão morrer, vão para o inferno. E você vai estar ali, você vai para o inferno por causa do pastor. O pastor não vai responder por você naquele dia. O diácono não vai responder, o papá, a mamãe não vai responder, ninguém vai responder. Cada um vai comparecer diante de Cristo sozinho para responder por aquilo que viveu, por aquilo que fez. A vida é sua. Ninguém vai ser arrebatado. Eu tenho ouvido pessoas dizer que não, também estou-me a preparar ali onde estou, naquela igreja onde estou. Mas como está a preparar? Porque eles vão te darem água ali. Amanhã, você quando anda na rua, apesar de ver pessoas com garrafinhas de água, parece que compraram água mineral. Mas há de ver que a água mineral amanhã estará tão cheia nos chapas, nos carros de transporte público, estará cheio de pessoas com garrafinhas de água. Parece que é por causa da temperatura. Mas se você olhar o dia normal, as pessoas não têm garrafinhas de água. Mas amanhã você vai ver muita gente com garrafinhas de água. Estão a vir onde? Os apóstolos que consagraram aquelas águas. Quer dizer, você vai comprar água, você vai comprar amuletos,
braceletes, tem pulseiras nas mãos com nomes de profetas, tem todas essas coisas que Deus abomina. Então ele diz que, mas estou-me a preparar, vou tentar me santificar. Primeira coisa, só a união com as trevas já de si faz com que vocês não sejam santos. Só o fato de você estar unido com eles já retira a palavra santidade. Você já não é digno de ser santo, ser chamado santo. Quer dizer, o estar a ir só naquela igreja onde a apostasia abunda, onde o pastor está pregando apostasia, está ensinando apostasia, já retira de ti a qualidade de santo. Porque santo, a palavra santo significa separado. Veja que nos céus, Apocalipse diz que há anjos ali que estão de dia e noite a dizer: Santo és tu, Senhor, Santo és tu, Senhor, Santo és tu, Senhor. E a glória enche todo mundo, a tua glória enche todo mundo. Quer dizer, há anjos no céu que estão todo dia e noite a dizer: Separado és tu, Senhor, separado és tu, Senhor. Quer dizer, Deus é separado. E ele diz: Eu só posso receber se vocês se separarem. Caro ouvinte, precisa ganhar coragem. Se quer ser salvo, terá que se separar. Você viveu naquela igreja 20 anos, nasceu filhos ali. Se o senhor não sabia a verdade. Porque a palavra de Deus, veja, aqui no livro de Atos 17, no Atos 17, diz o seguinte, no Atos 17, versículo 30, no versículo 30 diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Quer dizer, Deus também sabe que houve tempos de ignorância, servo Estevão. Mas agora está dizendo, não tendo em conta os tempos de ignorância. Quer dizer, ele desconta o tempo de ignorância, mas anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Você pode ter vivido na ignorância 100 anos, você pode ter vivido na ignorância 50 anos, você pode ter vivido na ignorância todo este tempo, mas ele agora está a anunciar a você, caro ouvinte que está em casa, que se arrependa. Você tem que se arrepender. O que é arrepender-se? É reconhecer que está vivendo no pecado. É reconhecer que essa coisa de ir com calças da igreja sendo mulher apertada, essa coisa de ir na mini saia, essa peruca que está na cabeça, esse cabelo falso, essa pintura. Você viveu na ignorância, o pastor te mentiu, disse que é para você ficar bonita para Deus. E Deus não quer essa beleza, não quer esse tipo de beleza, quer te natural como te criou. Agora ele está dizendo, esse tempo de ignorância eu vou te contar para ti. Mas a partir de hoje, você tem que se arrepender e voltar para Deus. Você tem que se arrepender e reconhecer que Deus é Deus. Começar uma nova caminhada com Deus. Começar um novo dia com Jesus Cristo. Amanhã, domingo, levanta-se, pega os números de telefone que te foram dados. Procura uma igreja de arrependimento e santidade. Vai se arrepender, é pastor. Se você for pastor, venha. A gente vai te receber como pastor. Você chega ali, arrepende-se, entrega a congregação. Eu venho com a minha congregação. São muitos que fazem isso, que entregaram as suas congregações, ouviram a palavra de Deus, foi lá com a congregação toda. Nós queremos nos arrepender, nós não queremos ir para o inferno. Nós entendemos que estava vendo a apostasia, mas agora a palavra de Deus está falando claramente que isto é apostasia e não quer morrer. Então arrependa-se, porque o princípio da salvação é o arrependimento. A apostasia sempre pregou a salvação sem cruz. Receba Jesus, receba Jesus, receba Jesus. E dizem, o Espírito vai fazer o resto. O que é que vai fazer o Espírito? Olha o trabalho do pastor. Porque se nós vermos o trabalho do pastor, podemos dar aqui o exemplo do livro de Ezequiel. Ezequiel 44 é muito claro no trabalho do pastor. Tem muitos versículos, mas este versículo aqui de Ezequiel, ele diz claramente para o trabalho do pastor, porque o pastor diz, oh, não, o Espírito Santo vai fazer o resto, deixa as pessoas crescerem. Então, quando depois as pessoas crescerem, o Espírito Santo é que fará tudo para mudar as pessoas. Mas aqui temos o Ezequiel, capítulo 23. Não se pode brincar com a palavra de Deus. 44, 23, diz aqui. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Esse é o trabalho do pastor. O pastor terá que ensinar ao povo. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. É o trabalho do pastor. Tem que ensinar o que é santo e o que é profano. Esse é o trabalho do pastor. Agora, como o pastor diz que o Espírito Santo vai fazer? Quer dizer, Deus te dá um trabalho para fazer, você
deixa de fazer o seu trabalho e vai chamar o Espírito Santo. Por que Deus não disse, então vocês só sentem, eu enviarei o meu Espírito Santo para vir pregar o Evangelho? Deus decidiu de pregar o Evangelho e ensinar todas as coisas. Mateus 28 diz isso. Ensinar o povo a guardar as coisas. Ensina o povo a distinguir entre o santo e o profano. Ensina o povo. Porque, quer dizer que o povo não sabe distinguir o certo e o correto. O povo não sabe distinguir entre o santo e o profano. O pastor é que tem que dizer, cuidado, se você é uma mulher põe roupa do homem, isso é impureza. Se você fazer isto, isso é impureza. Se você... Não, o pastor não faz isto. Oh, não, o Espírito Santo vai fazer. São cães, Isaías 56 que estávamos a ler, são cães gordos, cães mudos, cães que não podem latir. São pastores gordos que só pensam em comer todos os dias. E cães mudos, mau dialeto, chamam de inquenho. Quer dizer, eles são inquenhos, não podem ladrar. Só estão para comer vira-lata. O brasileiro chama de vira-lata. Nas tardes, nas noites, você vai apanhar aí na lata de lixo a virar. A preocupação é essa. E a casa está desguarnecida, o inimigo está entrando. Está a roubar o ladrão. Mas o cão está ali na lata de lixo. É exatamente o que a palavra de Deus diz, Isaías 56, acerca dos pastores. São cães mudos que não podem latir. Deus não pode continuar assim. A palavra de Deus tem que ser pregada. O povo de Deus precisa ser liberto da apostasia. O povo de Deus precisa saber o que é apostasia. Se você permanece na apostasia, se você se faz um com ele, a palavra diz, você não sabe quando se junta a uma meretriz, você se faz um a ele. A igreja, o povo de Deus está se juntar a uma meretriz. Está se fazer um com uma meretriz. E a palavra diz, quando você se junta com uma meretriz, se faz um. Se eu estou ali na igreja da apostasia, eu me faço um. É preferível eu ficar na minha casa, orar sozinho, invocar a Deus, se é que não há uma igreja de arrependimento e santidade à volta, e eu começar a evangelizar, dizer às pessoas que existe a palavra de Deus, que existe Deus. Deus está dizendo para nós voltarmos em arrependimento e santidade. Aí Deus vai te salvar. Agora, se você ficar naquela imundície, nadar no mesmo rio, na mesma sujeira com os outros, você faz um com eles. Não há como. Isso é bastante. Aleluia. Acabei ficando aqui sem voz, acabei ficando sem palavras, porque realmente é muito forte, muito poderoso que temos aqui a aprender. Quando fala da parábola das 10 virgens, pastor, podia nos explicar um bocadinho qual é o ensinamento que existe nessa parábola para a igreja nos dias de hoje, no que concerne à separação, à necessidade e importância de nós nos separarmos nesta hora? Se nós falarmos da parábola das 10 virgens, podemos amanhecer ainda a buscar entendimento. É uma parábola muito rica. A parábola, quer dizer, se a pessoa quer entender a igreja hoje, precisa entender a parábola das 10 virgens. Porque você vê claramente que a parábola das 10 virgens fala das virgens, das 10 virgens, fala da igreja. A igreja santa, a igreja pentecostal que está a buscar. Porque aqui está falando da igreja pentecostal, a igreja que tem azeite, que é a igreja que está à procura, está à espera da vida do Messias. Essas 10 virgens que se separam claramente. Separam-se de quê? Das outras virgens. É uma igreja que se separa do meio da igreja. É uma igreja que inicialmente todos têm azeite, porque todos quando aparecem têm azeite. Todos quando aparecem pregam a palavra de Deus. Todos quando aparecem estão à espera do Messias. É uma igreja que tem visão da vida do Messias. Só que esta mesma igreja, esta parábola das 10 virgens mostra que porque este demorava a vir. A questão aqui é da demora da vida do Messias. Porque ele disse que eu hei de vir vos levar para que onde eu estiver. Mas o noivo demora a vir. Então, quando o noivo demora a vir, estas toscanejam. E quando toscanejam, acabam adormecendo. E quando adormecem, o azeite vai acabar. O que seria o adormecimento da igreja? Seria um momento em que a igreja, por causa daquela demora da vida, a motivação de pregar o evangelho da vida de Cristo começa a esmorecer. Aquele ardor, aquele esperar de Jesus começa a esmorecer. E é neste momento que o inimigo entra. Porque a igreja deixou de vigiar.
E é neste momento que quando a igreja deixa de vigiar, o inimigo entra. A parábola do joio e do trigo. Porque o Senhor semeou uma boa semente. Mas quando foi dormir à noite, o inimigo entrou e semeou joio. Então os trabalhadores, depois, as pessoas perguntam, mas não era trigo. Estamos a ver joio no meio. Diz que não, o inimigo fez isso. Estava a falar desses momentos. Porque agora existe o joio e trigo. O que é joio? São as virgens que não têm azeite. Que se parecem com a igreja. O que é o trigo? É a igreja verdadeira. Então, aqui já vemos o joio e o trigo. Mas isso só é visível quando chega a hora da meia-noite. A hora da meia-noite é que a voz clama. O mensageiro do Senhor que é enviado aqui na terra. O poderoso profeta, Dr. David O, que vem e corre em todo o mundo. E diz que o Messias está a vir. Eu vi o Messias já vir. Eu vi o Messias já vir. Eu vi os anéis de ouro no céu. Um anel para a igreja, um anel para Jesus. A qualquer minuto, o arrebatamento vai acontecer. É essa voz de meia-noite que a Bíblia fala, que os pastores não sabem que existe. Que vem e acorda a igreja. E a igreja acorda e começa a se preparar. É aqui na preparação onde nós vemos quem tem azeite e quem não tem azeite. Porque a preparação de quem tem azeite é diferente da preparação de quem não tem azeite. Se você cruza com pessoas hoje, também na minha igreja, fala-se da vida de Jesus. Então você pergunta o que você faz para se preparar. E aí você vai ver que não está fazendo nada para se preparar. Porque ali onde está a mostrar impureza. Ali onde está a mostrar o pecado, não está a retirar o pecado. Que preparação é essa? Que não se retira o pecado. Então a parábola aí diz, outro ensinamento muito forte que está aí, é que quando acordam, ele diz, as outras dizem, dê-nos um pouco do seu azeite. Jesus diz, não, nós não podemos dar o azeite e de comprar. Quer dizer que existe em algum sítio onde poderem comprar o azeite. E o azeite representa o Espírito Santo. Quem é esse que vende o azeite? Quem é esse que vende o Espírito Santo? É aquele pastor, aquele pregador que diz, semeia tanto ou vai deixar na conta bancária X no banco, e então traga o talão do banco. E na oportunidade, nós vamos te dar azeite que foi consagrado, será em Jerusalém. Na oportunidade, nós vamos dar a água, que não sei o quê. Vamos dar um pano, vamos dar... Quer dizer, são esses que estão a vender o azeite. E as virgens tolas, porque são eles que não tinham azeite, são esses que correm para aquelas igrejas para comprar aquela água. E quando você vê, quando o Senhor chega, o noivo, vem e leva aquelas coisas. E aqueles sem azeite ficam de fora. E quando vem correndo, vocês batem a porta. Senhor, abra-nos a porta, queremos entrar. Vem com desespero. Vem com dor. Abra-nos também, queremos entrar. Ele disse, quem são vocês? Nós também estivemos aqui durante todo esse ano. Pregamos, comemos na tua rua, curamos doentes, com teu nome, expulsamos demônios. Ele disse, saiam de mim, eu não vos conheço. Fecha a porta. Quer dizer, você vê claramente que aqui ele está a falar com as igrejas, não está a falar com a pessoa de rua. A pessoa de rua nunca curou ninguém em nome de Jesus. Nunca expulsou demônio em nome de Jesus. É isso que a igreja do Senhor tem que perceber, que o ir na igreja não significa você entrar. Porque naquele dia a porta vai se fechar se você não tiver azeite. O que é ter azeite é você viver santidade com o Senhor. Viver separação, ter a sua mente aberta. Entender o que é pecado. Santificar-se. Porque naquele dia você não terá chance, a porta vai se fechar. E quando se fechar a porta você vai vir bater. Quer dizer, quem é esse? Eu sou aquele evangelista. Eu pregava na praça. Eu não sei que pregava nos machibombos. Eu não ofertava muito, atender o meu carro. Eu implantei a igreja. Dizer, eu não te conheci, sai da mim, homem de iniquidade. Porque a única razão que diz que não te conheci por ele é por causa do pecado. Por causa do pecado. A parábola das 10 virgens, se a pessoa entender a parábola das virgens, então vai começar a perguntar, será que eu tenho azeite ou não? Porque o ter azeite não é falar em línguas. Porque até demônios podem falar em línguas. Ou que você fala em línguas. O que é que o Espírito Santo já ministrado em você? Porque se é o Espírito Santo que você recebeu, que te faz falar em línguas, claramente tem que ministrar santidade em você. Não vai te deixar pecar. Não vai te deixar você cobiçar mulheres. Não vai te deixar você adulterar. Não vai te deixar você fazer essas coisas todas que faz por roupa curta, andar nua. Não vai te deixar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ministrar a verdade. Porque ele diz, é de mim que o Espírito Santo
ele vai falar? Vai dar testemunho de mim. Como é que não fala de Jesus? Quer dizer que não tem aceite. Esta altura, claro que a pessoa tem que se perguntar, ok, eu vou naquela igreja, será que o pastor tem aceite? Será que está transmitindo a verdade da minha vida? Porque se o teu pastor não te ensina, caro ouvinte, que você há de ir para o inferno se não largar o pecado porque ele não te ama. Ele quer que você morra. Ele quer que você vá para o inferno com ele. Se o pastor não te ensina a mudar da maneira de se vestir, não te ensina a palavra de Deus, ele quer te matar. A única coisa que vai te ensinar é dar. Há de chamar pastores, sei lá, de Ghana, há de chamar de Nigéria, há de chamar só para vir te ensinar a dar. Mas nunca você verá os seus, porque a palavra de Deus, Hebreus 12, 14, diz: seguir a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. As virgens todas não viviam santidade. Eles também diziam que estão se preparando, mas não estavam vivendo santidade. Por isso foram para o inferno. É isso. Então, na hora da verdade é que se verá quem realmente está servindo a Deus e quem está no pecado. Pastor, pregar sobre o pecado não é julgar os outros? Não, claramente. É aquilo que eu estava a dizer no livro de Ezequiel. Que a tarefa da palavra de Deus, posso voltar a ler aqui, o Ezequiel 44, 23, eu posso voltar a ler aqui. Ele diz, versículo 23, ele diz: e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Mas quando nós formos a ver o livro de 1 Coríntios, porque a palavra de Deus está sendo manipulada, e não se pode manipular a palavra de Deus. Capítulo 5, versículo 11 a 13 diz: mas agora vos escrevi que não vos associei com aquele que, dizendo se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro? Meu Deus, julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Está vendo? Aqui a palavra de Deus nos diz para nós julgarmos os que estão dentro da igreja. Está aqui escrito. Capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Se o mundo deve ser julgado por nós, por que nós não podemos julgar as coisas mínimas? Nós não estamos a julgar injustamente. Nós estamos a ensinar ao devasso. Veja aqui. Escrevi que não vos associei com aquele que se dizendo irmão for devasso, ao avarento, ao idólatra. Nós temos que ensinar essas pessoas, aos maldizentes, aos beberões, aos roubadores. Ou você para com essa brincadeira ou você vai para o inferno. E é nosso dever. Aqui diz a palavra de Deus, versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Se nós vamos julgar os santos, por que não vamos julgar as coisas pertencentes a esta vida? É a palavra de Deus, não sou eu. Leia, caro ouvinte, em casa a palavra de Deus. Vai mostrar ao seu pastor. E nós podemos ver ainda muito mais acerca deste assunto. Levíticos 19, mesmo no Velho Testamento. Levíticos 19, diz assim a palavra de Deus. Versículo 17. Abra, meu caro ouvinte. Eu estou à sua espera você abrir. Levíticos 19, versículo 17 diz: não aborrecerás o teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo e nele não sofrerás pecado. A outra versão diz: não deixe de repreender o teu próximo para que você não seja culpado também do pecado dele. Quer dizer que se eu vejo um irmão a pecar e eu não lhe repreender, eu sou tão culpado como ele. Aleluia. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Os pastores estão a mentir, estão a manipular a palavra de Deus. Não estão a ler a palavra de Deus. Se você, caro irmão, está na igreja, você vê a sua irmã, é segunda esposa. É segunda esposa. Está a fazer chorar uma família por causa dele. Uma família está a passar fome, filhos estão a sofrer lá por causa dele. E ele disse: eu sou crente, eu vou na oração matinal, eu vou na
consagração de 3 dias, eu não sei o quê, mas está a viver esta imundice. Você vê a sua irmã na igreja, que a filha abortou, ajudou, até ele é que deu dinheiro para a filha abortar. Você vê aquela pessoa, ele é que compra aqueles vestidinhos curtos para a filha de 15 anos, para a filha de 10 anos, ele é que compra aqueles. Ele é que traz as novelas, ele é que traz toda essa coisa em casa. Você vê e cala-se, você está concordando com ele. Será tão culpado como essa pessoa? Porque as pessoas, aquilo que eu estava a dizer da apostasia, a apostasia traz doutrinas que elas parecem verdadeiras, mas essas doutrinas não são verdadeiras. Paulo falando com Timóteo, vamos abrir a palavra de Deus, segundo de Timóteo. Paulo falando com Timóteo, ele dizia o seguinte, a palavra de Deus, ele dizia o seguinte, vamos procurar aqui o livro de Segundas de Timóteo, você há de ver o como Paulo falou claramente com o seu servo acerca dessas coisas. 2 Timóteo 4, versículo 2 diz, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Portanto, repreender se tornou o quê? Se tornou um mandamento de Deus. Repreendas. Agora, como que o pastor não repreende hoje? Como que o pastor diz que é julgar? Mas a palavra de Deus também diz, nós temos que julgar as coisas que estão dentro. Eu não vou procurar, sei lá, alguém de lá de fora para vir ensinar a igreja a vestir-se, a comportar-se. Eu tenho que pegar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus e ensinar as pessoas. Aleluia. É isso que eu tenho que ensinar. É isso que o povo de Deus diz. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O pastor tem que ensinar às pessoas o que é santo, o que é o imundo. O pastor tem que ser capaz de dizer, minha irmã, vamos abrir o livro de 1 de Timóteo, capítulo 2. Vamos abrir o livro de 1. Você está falando com a irmã? Não, você não está falando. Vamos ler a partir do versículo 9. Assim diz a palavra de Deus. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com perlas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem provisão de servir a Deus, com boas obras. E ele começará a ensinar. Então, ouvir a palavra de Deus, minha irmã. Diz que uma mulher tem que se vestir honestamente. Quer dizer, honestamente é simplesmente vestir-se com o único objetivo, cobrir o corpo e ser bonita. E ser honrosa. Não, com pudor. Pudor é vergonha de mostrar o corpo. Quer dizer que não, a roupa não pode mostrar o corpo. Eu gosto da versão de ele diz, engarei, tem pasta tá com roloqueira. Não com roupa que mostra o corpo. Por que você precisa dessa roupa apertada para mostrar o seu traseiro? Por que você precisa dessa roupa apertada para mostrar a sua anatomia? Dessas calças apertadas para mostrar as suas curvas? Por que você precisa dessa mini saia? Isso já não há pudor. É isso que o pastor tem que fazer. Tem que te ensinar com simplicidade, com modéstia. Tem que ser simples. Você não pode ser extravagante. Pôr salto alto até atrasa no culto uns 20 minutos para chegar aí. Todo mundo vira, olha. Quer dizer, você parece até modelo do Hollywood. Não pode. O pastor tem que ensinar essas coisas. Não com tranças. De onde é que vem essas mechas? De onde é que vem essas extensões? De onde é que vem? Porque a palavra diz que não com tranças. Nem com ouro. É por isso que você vê. Eles põem decotes muito grandes, porque aqui tem um fio de ouro, de pérola. Para ser visível tem que pôr um decote aqui que deixa as mamas fora. Porque o pastor nos tem a ensinar à igreja o que é santo e o que é profano. A palavra de Deus despiu o seu trabalho e deitou fora, mas a palavra de Deus ensine, redarguas, pregues a tempo, fora de tempo e repreendas. Precisa repreender. Precisa repreender as ovelhas. Precisa ensinar. Julgue aquele que está dentro e deixe aquele que está fora, que Deus vai julgar isso, que a palavra de Deus diz. Deus vai julgar os que estão de fora, mas os que estão de dentro estão sobre a nossa responsabilidade, nós ensinarmos a palavra. O problema, servo Astir, não é tudo isso. O problema é que o pastor sabe que se repreender há de perder dízimo. Há de perder oferta. Porque aquele irmão que tira bom dízimo há de sair da igreja. E o pastor, o trabalho dele é querer aquele dinheiro, não está a olhar para aquele bolso. Por isso, quando aquele irmão chega
de Mercedes, logo na primeira semana se entregou na igreja, na segunda semana já faz parte da direção da igreja. Ainda nem batizou, nem batizado. Eu recordo-me de uma história que me contou uma pessoa muito próxima da minha vida, que até um pastor foi no serviço dela para lhe propor batismo. Ir no serviço e conversar, você tem que batizar na próxima semana. Não pode. Por quê? Porque viu posses. Viu aqueles beijos, se eu atrasar, vou arrancar esta pessoa. Se me arrancar, pronto, eu perdi o dízimo dela. Então, o problema é esse. São cães gulosos. Só pensam em comer, não estão a pregar a palavra de Deus. Mas uma coisa que é verdade, é que depois hão de ir para o inferno, todos. E o que dói, vão arrastar pessoas inocentes que estão na igreja para o inferno. Então, eu quero encorajar-te, caro ouvinte. Laolane amanhã está em fogo. Porque o Ministério de Arrependimento e Santidade estará ali, na abertura do seu grande templo, majestoso templo. Eu te convido, é uma oportunidade de você vir se arrepender na Rua da Beira. Exatamente ali onde era a antiga discoteca que Deus tomou posse e entregou ao seu povo. Se quiser até pode vir com o seu dinheiro. Nós não precisamos do seu dinheiro. Nós precisamos de você ali. Ouvir a palavra de Deus. Isso é que nos interessa. Você vir se arrepender, ajoelhar-se e chorar para Deus. Pedir perdão. E Deus vai te abençoar. Aleluia. Caro ouvinte, como tudo que é bom acaba rápido, nós nos despedimos hoje com promessa de voltarmos amanhã às 16 horas. E amanhã o programa será feito em Xangana. Não esqueça, contacte, vá, frequente, procure uma igreja de arrependimento e santidade, Laolane, 1º de Maio, Benfica, Damasco, Fomento, Itaca, e conecte-se a Deus, prepare-se para o arrebatamento. Jesus Cristo está vindo. Shalom, shalom, shalom. E aproveitar e dizer que queremos agradecer muito, muito e também pedir perdão para reclamar. Ouvimos as reclamações dos ouvintes, os pedidos dos ouvintes acerca da língua e graças a Deus o programa só será apresentado em português aos sábados das 10 às 11 horas, mas aos domingos será apresentado das 16 às 17 em língua local. E também dizer que amanhã as linhas estarão abertas. Amém. As linhas estarão abertas para podermos interagir. Deus nos abençoe. Palavra da vida. Um espaço de arrependimento, louvor e adoração. Este é o programa Preparai o Caminho, Ministério Arrependimento e Sanidade.